E se o teu problema não for a falta de resposta, mas a fonte da sua sabedoria? Você confia na sua própria sabedoria, na sua própria segurança, e mesmo assim deu tudo errado? Talvez você esteja cansado porque você está procurando sabedoria no lugar errado. A Bíblia nunca prometeu que a nossa sabedoria nos traria bons frutos. E em Provérbios capítulo 1, Deus deixa bem claro: existe um lugar certo para você buscar a sabedoria, e esse lugar não é dentro de nós. Queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje quero conversar com você sobre sabedoria, ou melhor, o lugar certo para você buscar a sabedoria. Eu tô aqui com a minha Bíblia, porém o capítulo 1, ele não é tão grande, mas eu acho que não tem necessidade de a gente ler tudo aqui junto, porém, conforme eu for falando, eu vou citando, então, os versículos que eu estou me referindo no caso. Então, a verdadeira sabedoria, ela está 100% vinculada ao Senhor e começa com certeza absoluta em Deus, né? Viver de forma sábia não é você viver de forma inteligente somente, até porque inteligência e sabedoria são coisas distintas sim, mas isso pode ser assunto para um próximo vídeo. Mas viver de forma sábia não é você viver de forma inteligente, mas também é a habilidade de viver bem, de forma plena, perante de Deus, temendo ao Senhor, tendo temor ao Senhor e vivendo de uma forma justa. Quem quer ser sábio precisa buscar sabedoria no Senhor. A passagem de Provérbios, né, no primeiro capítulo aqui que a gente vai então destrinchar do 20 ao 33, mais ou menos, é a primeira vez que a sabedoria ela aparece como um personagem. É a primeira vez onde a sabedoria ela é personificada. E a gente lê ali então, né, que a sabedoria grita nas ruas. Deixa eu botar mais pra cima. A sabedoria grita nas ruas e levanta a voz na praça pública. Sim, proclama nas avenidas e anuncia em frente à porta da cidade. Então, a porta da cidade, aqui nesse contexto ali, era um lugar muito movimentado, era um lugar onde aconteciam ali, né, os comércios e onde pessoas importantes se encontravam também para tomar decisões importantes, para julgar causas importantes. Então, a Bíblia está nos contando esse detalhe exatamente para dar ênfase que a sabedoria, no caso a mulher, né, sabedoria personificada, não é algo escondido. A Bíblia deixa bem claro que ela não fala da sabedoria como se fosse algo escondido, algo vergonhoso, muito pelo contrário. Então ela clama ali em praça pública, no meio de muita movimentação, para que todos conseguissem vê-la e ouvi-la. A gente pode ver então que a sabedoria ela estava ali, né, chamando, gritando, clamando, mas ela não era respondida. A sabedoria, ela não é algo acidental, ela é preciosa demais para ser um acidente, para acontecer de maneira acidental. Ela é melhor do que o ouro, que a prata, mais preciosa que um rubi, e nada se compara a ela. Então, por ser tão preciosa, ela jamais poderia acontecer de forma acidental, né? Ela precisa ser buscada, e ela precisa ser buscada no lugar certo, que seria em Deus. Então a sabedoria, ela diz, então ali, né, no versículo 22, diz o seguinte: até quando vocês ingênuos insistirão em sua ingenuidade? Até quando vocês zombadores terão prazer na zombaria? Até quando vocês tolos detestarão o conhecimento? Venham e ouçam minhas advertências. Abrirei meu coração para vocês e os tornarei sábios. A sabedoria aqui nesses versículos, ela tá sendo bem direta, né? Ela tá realmente rasgando o verbo. E colocando urgência numa certa questão. Até quando? Até quando vocês tolos querem viver sem conhecimento? Até quando vocês tolos vão desprezar a sabedoria e viver assim, desse jeito? O nosso problema muitas vezes é achar que nós somos sábios, de que nós somos suficientes, de que nós sabemos tudo.
Mas aí Salomão diz aqui, né, no comecinho do capítulo, que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. E aqui é a prova de que temor e sabedoria, elas estão interligadas, elas estão entrelaçadas. Por quê? Se o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, ou seja, da sabedoria, o que é o princípio? É algo que antecede, é um pré-requisito. Então, para ter sabedoria que vem de Deus, para eu ter capacidade de adquirir essa sabedoria, eu preciso ser temente ao Senhor. Então, aqui a gente continua, né? Quando ela fala assim, nós entendemos que os tolos são aqueles que desprezam a sabedoria, não só a sabedoria, mas também como a disciplina. Então, tolos são aqueles que não respondem ao clamor daquela mulher que clama em praça pública e, ainda pior, rejeitam a instrução. Então, os tolos aqui, nós poderíamos dizer que eles são rebeldes espiritualmente falando. A gente consegue ver claramente como a sabedoria e o próprio Deus estão ligados, né? Então, quem rejeita a sabedoria está rejeitando o próprio Deus. E aí, a sabedoria, no decorrer, então, do capítulo, né? Ela aponta para as consequências daqueles que escolhem não aceitar o convite, que a gente consegue ler, então, ali no 24, 25, 26. Muitas vezes eu os chamei, mas não quiseram vir. Estendi-lhe as mãos, mas não me deram atenção. Desprezaram meu conselho e rejeitaram minha repreensão. Por isso rirei quando estiverem em dificuldades, zombarei quando estiverem em apuros. Quando a calamidade lhes sobrevier como a tempestade e a desgraça os envolver como furacão, e a angústia e a aflição os dominarem. E aí ela continua, né, que clamarão por socorro e ela não responderá. Nós vemos que a sabedoria, ela clama e ela precisa ser buscada no lugar certo, mas apesar de ela não ser acidental, porque ela é preciosa demais para isso, ela é 100% acessível. Desde que você busque no lugar certo, você adquirirá então a sabedoria que vem de Deus. Quando nós então não vivemos de maneira sábia, então é porque nós vivemos de maneira tola. Se nós plantarmos tolice, nós vamos colher tolice. Ou você realmente acha que você vai colher algo diferente do que você está plantando? Se você não planta sabedoria, o que você vai colher? Quais serão os teus frutos? Então, a gente olhando para esse capítulo, a gente consegue entender que viver de forma sábia é viver de forma coerente com a palavra de Deus. Quem não vive assim, com certeza está rejeitando o próprio Senhor, está rejeitando a instrução do Senhor. Aqui o texto diz, né, que aqueles que temem, né, seja a dor, a angústia, a desgraça, a tempestade, enfim, que quando isso acontecer ou chegar, ela não responderá. Ou seja, será que estaríamos nós, ou os tolos no caso, esperando acontecer uma desgraça, esperando chegar uma situação de dor, de desespero, de angústia, para que a gente então buscasse, clamasse por sabedoria? Nós precisamos viver em sabedoria, em temor, e a gente precisa viver de forma correta, adequada perante o Senhor. E um ponto que também está ligado, eu diria que é uma pecinha desse quebra-cabeça, é a obediência. Quando nós temos temor, se nós precisamos, na verdade, ter temor para obter sabedoria, quando nós temos temor, nós automaticamente somos obedientes a Deus. Nós colhemos bons frutos vivendo assim. Por quê? Se nós temos temor, somos obedientes e somos sábios em Deus, nós automaticamente somos sensíveis à voz de Deus. Se nós somos sensíveis à voz de Deus vai guiar os nossos passos, nossas decisões, e é assim que nós vamos evitar viver várias situações que nos causam angústia, que nos causam dor. Assim nós vamos evitar que a dor bata à nossa porta, nós vamos evitar que a tempestade chegue até nós. Então, se nós somos obedientes, tementes ao Senhor, sábios em Deus,
nós só vamos colher bons frutos. Mas aí ela fala, né? Se você já tiver plantado e já estiver colhendo os frutos da tolice, a própria palavra diz, né, que nem adianta você chamar por sabedoria. No caso, seria tarde demais. A sua escolha foi feita. E as nossas escolhas geram consequências. E consequências, felizmente ou infelizmente, depende do que você escolha, as consequências são inevitáveis. Assim como nós vemos então no versículo 32 e 33, né? Pois os ingênuos se afastam de mim e rumam para a morte. Os tolos são destruídos por sua própria acomodação. Os que me ouvem, porém, viverão em paz, tranquilos e sem temer o mal. Aqui a gente consegue detectar uma promessa feita por Deus, né? Ouvir a sabedoria, ou seja, ouvir Deus, traz proteção, traz segurança, traz paz. E a segurança aqui não quer dizer que você não vai passar por momentos menos bons, que você não vai enfrentar problemas, mas significa que você vai ter confiança e que você pode descansar, que você vai ter uma vida plena. Plenitude essa que nós só encontramos em Deus. O vínculo com a passagem do Novo Testamento, onde Jesus fala sobre construir a nossa casa na rocha ou na areia, é notório, né? O vínculo, a gente consegue ver esse vínculo porque faz todo sentido. Aquele que constrói a casa na rocha ou aquele que constrói na areia. Na areia seria então na nossa própria segurança. O que você está escolhendo hoje é o que você vai plantar amanhã. Será que você está escolhendo edificação ou será que você está escolhendo destruição para a tua própria vida? Cabe a você escolher, mas aí você vai precisar ter peito para sustentar, né? Então você que decide se você aceita ou se você rejeita o convite, porque ela tá lá clamando em praça pública, mas ela pode ser rejeitada. Os tolos rejeitarão. E o desprezo pela sabedoria mais cedo ou mais tarde vai cobrar o seu preço. Aqueles que constroem em Deus um lugar seguro, um lugar totalmente seguro, eles não temem, eles não têm o que temer. Será que nós então temos vivido conforme a palavra de Deus? Ou será que a gente tem se baseado em nós mesmos e nessa nossa falsa sabedoria ou essa falsa sensação de que nós somos autossuficientes, que nós sabemos tudo e que a nossa segurança nos basta? Se nós formos rebeldes e desprezarmos a sabedoria quando a desgraça vier, quando a tempestade vier, a angústia, a aflição, e aí sim a gente vai entender que precisávamos da sabedoria. Então aqui nós conseguimos aprender que temer ao Senhor é o pré-requisito, é o princípio. E aí sim é o verdadeiro começo da sabedoria que leva a obediência, que leva a mais sensibilidade à voz de Deus. E aí sim a gente vai conseguir ver se as nossas decisões diárias, elas revelam o caminho que a gente está traçando. A gente vai conseguir ver se nós temos caminhado em direção da vida ou da insensatez. Então que nós hoje possamos obedecer, possamos ouvir, que nós possamos andar nos caminhos do Senhor, permitindo que a sabedoria guie e governe o nosso coração, governe a nossa mente, nossa língua, nossas decisões, e que nós realmente sejamos sábios em Deus e que nós tenhamos a capacidade de saber que pra gente conseguir construir a nossa casa na rocha, a gente precisa entender que não é sobre a nossa segurança, porque senão nós construiríamos na areia, né? E quando a tempestade viesse, levaria tudo embora. Então, que a gente possa dar ouvidos a essa mulher que clama em praça pública, que nós possamos aceitar o convite antes que seja tarde demais e ela não nos responda. Então eu quero orar com você, vamos orar juntos, feche seus olhos onde você estiver. Querido Senhor, queremos te agradecer por essa palavra maravilhosa. Que rico, Senhor, é ver como a tua palavra ela nos confronta em vez, Senhor, de nos confortar,
porque quer dizer que o Senhor quer nos ver em movimento, que o Senhor quer nos ver amadurecer, crescer em Ti. Senhor, que nesse dia nós possamos dar ouvidos e aceitar o convite da mulher que clama em praça pública, que nós possamos, Senhor, ser sábios em Ti, que nós possamos, Senhor, ter paz, plenitude, segurança no Senhor, que nós venhamos ser sábios o suficiente para construir a nossa casa sobre o firme fundamento da rocha. Em nome de Jesus, Senhor, trabalha nos nossos corações, na nossa mente. Obrigada por esse presente tão precioso, Senhor, que é a sabedoria. Que nós venhamos ser tementes, obedientes e sábios em Ti. Eu te louvo e eu te glorifico, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se você tem alguma coisa a acrescentar, já sabe, deixa aqui nos comentários. Se você acha que deve enviar ou compartilhar esse vídeo com alguém, por favor, faça isso. Se inscreve aqui no canal. Eu sempre tô por aqui pra gente conversar sobre a Bíblia, fazer devocional junto. E é isso. Eu espero que você consiga ser sábio a partir de hoje. E agora você sabe o lugar certo de procurar sabedoria. É em Deus. Beijo grande, Deus abençoe.